Irmãos, na mensagem, a gente vai estudar o seguinte, olha, Jesus falou, palavra saiu da boca dele, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te, precipita-te no mar, e não duvidar no seu coração, Jesus falou, mas crer que vai acontecer o que está falando, tudo que está falando vai ser feito. Coloque esse princípio na tua oração hoje. O que você vai falar para ele? Não sei. Deus vai dirigir você. O que você tem que falar para Deus? Eu tenho que resolver, então fale com ele, mas lembrando que ele garantiu para você, que se você não duvidar no teu coração, o que você falar vai acontecer. Então, pastor, se eu falar um monte de coisa hoje, ele falou o que você falar, e se eu disser, então é o que você disser, ele pois será feito, mas tudo que eu disser será feito, lembrando que ele falou que o princípio é ouvir a palavra. Tenha fé em Deus, a fé vem por ouvir. Depois que eu ouço a palavra, eu estou pronto, apto e preparado para usar a fé e dizer para Deus o que tiver no coração. Pode ser o impossível, fala, declara, determina. Vamos estudar a Bíblia sobre isso, mas a gente vai abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 16, e o versículo é o 20, vamos lá. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Diga amém, gente. Diga amém. Entenda o que o Espírito Santo está dizendo para a gente. O que atenta prudentemente. Atentar é aplicar esforço, é empregar energia para você poder fazer aquilo que tem que ser feito. Pastor, é que eu estou atentando para a palavra? É você empregar, dedicar-se àquilo. E o Espírito Santo diz aqui, ó, o que faz isso prudentemente. O que é a prudência? Prudência é o que você está fazendo hoje, pensando amanhã. Você está construindo hoje, pensando amanhã. Dê esse exemplo de algum dos cultos de hoje. Quem construiu essa poltrona que você está sentado, ele construiu pensando que ela tem que suportar, tem que aguentar a pessoa sentar e não quebrar. Está aí, não quebrou. Falei de algumas cadeiras que existiam antigamente, até na igreja usava, muitos anos atrás, umas cadeirinhas de madeira, a maioria não está na igreja nessa época, cheio de pauzinho, esse fininho, a pessoa sentava, vira e mexe na hora da reunião, uma desmontava, não aguentava, porque ela não estava adequada para isso. Quem fez, não fez para aquilo, para aguentar isso. Quem fez essa, fez você sentar, não dá problema, não vai dar. O que nós fazemos em Cristo tem que ser feito de uma maneira prudente. Pastor, mas eu tento fazer o melhor. Cuidado para não errar a regra. Ó. Primeiro, tem que atentar para a palavra. É o que atenta para a palavra. Eu estou me esforçando bastante na palavra. Eu dedico tanto a minha vida, mas tem que ser na palavra. Eu luto, eu me esforço, humanamente, fisicamente, devemos fazer. Mas está dizendo que é o esforço na palavra. Dei o exemplo aqui hoje, até do Josué. Nós já citamos o versículo, não precisa abrir para você. Mas Josué foi chamado para substituir o Moisés, que foi um varão vitorioso, grande homem de Deus. E aí Deus fala para Josué, você vai seguir a missão que o Moisés estava, a mesma. Você vai levantar, passar esse Jordão, todo lugar que você pisar, planta o seu pé, vai ser seu, nenhum inimigo vai se suster diante de você, pois tudo para ele, vai dar certo. O que você fizer, é só levantar, agora, tão a posse, você vai. Deu uma missão. Mas lá no versículo depois, no 8, ele vai dizer assim, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que você possa fazer tudo conforme está escrito. O esforço era para quê? Não era para vencer o inimigo, era para fazer o que está escrito aqui. E isso talvez é uma falha da gente. Nosso esforço tem que ser vencer o inimigo. Claro que você vai vencer, mas o esforço é praticar a palavra, é atentar para o que está escrito. Quantas vezes eu ouço a palavra e eu chego lá fora e não consigo praticar. Eu escuto a palavra diante das situações lá fora, não consigo pôr em prática. Tem pessoa que ele ouve aqui a pregação, vão usar a família hoje, estão pregando a família, mas ele volta para casa, ele continua cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. Tivemos um testemunho hoje no culto da manhã que a gente passou para os irmãos aqui, e a pessoa desconheceu o Evangelho, aceitou a Cristo,
eu vi o evangelho, foi pela televisão, hoje ela é patrocinadora, ajuda a pregar, se me ajudou, tem que ajudar os outros. Foi assistindo o programa que ela conheceu a palavra, se deparou com a pregação, aceitou, creu, e ela disse assim, olha, eu era uma pessoa que tinha muita mágoa do meu marido, tinha raiva dele, e aí eu ouvi a palavra, Deus tirou do meu coração, hoje eu amo meu marido. O que ela fez com a palavra? Será que é fácil uma pessoa de uma hora para outra, ela tem ódio, tem mágoa, tem raiva, ela vai conseguir deixar isso de uma hora para outra? Não, é com esforço. Ela não falou essa parte, simplesmente fui na igreja hoje e voltei amando o marido, sem ódio no coração, sem raiva dele. Não, tem que esforçar a praticar a palavra. Pastor, também tem pessoa na minha casa, não é só o marido, não, tem pessoa que eu trava, eu sinto uma resistência, está aqui. Aquele que atenta prudentemente para a palavra. O que você recebeu aqui precisa ser feito lá. Você recebeu de Deus, é aplicado. Deus ensina. Deus, como é que eu faço para resolver? Ela aprendeu. Agora, se ela ouve na igreja, recebeu a palavra, não recebi Jesus, mas continua odiando o marido, como que houve uma transformação? E como que hoje ele é salvo, mas mostra o marido com ela. Hoje os dois são salvos. Como é que Deus vai salvar se dentro de mim eu não consegui praticar a palavra? Foi o que ele disse para Josué: atenta bem para a palavra, medita nela de dia e de noite, para que você possa fazer tudo que está escrito. E depois ele diz: você vai fazer o teu caminho prosperar, você vai ser bem sucedido, vai dar certo. Irmãos, é a palavra de Deus para nós. Qualquer um de nós aplicou a palavra, vai dar certo. Pastor, meu filho dá trabalho, vai dar certo. Meu casamento é uma tortura, vai dar certo, aplique a palavra. Não esquece de aplicar lá, de usar, mas você não sabe a luta que eu tenho com a minha família. Todas as famílias são iguais. Você não sabe a luta que eu tenho no meu casamento. Todos os casamentos são iguais, é que uns estão deixados de lado. Todos os filhos são iguais, é que alguns estão cuidando dos filhos, outros não. Você não sabe a luta que eu passo no meu trabalho, aplique a palavra lá. É que está faltando aplicar a palavra lá. O seu trabalho é tão desafiador como os demais, mas a minha filha é rebelde, a filha de todos são iguais. O que eu tenho que fazer? Pegar a palavra e atentar bem, pôr essa palavra no coração bem, se esforçar para fazer. Deus, eu vou fazer conforme a palavra, eu vou agir de acordo com a palavra. Aquele que atenta bem para a palavra, está o versículo aí, né? Prudentemente para a palavra, achará o bem. Falei isso aqui no culto. Você já se achou dentro da Bíblia? Você se vê dentro da Bíblia? Quando você olha para a Bíblia, você se enxerga? Não. Então atenta mais. Você já se vê naquilo que você lê na palavra? Quando você lê a Bíblia, você se vê dentro dela? Ou ela? Não, tem que se ver lá dentro. Você acha? Eu não me vejo. Você está em algum lugar na Bíblia. A tua situação está em algum lugar. A tua solução está em algum lugar na Bíblia. Como é que eu vou achar? Atenta bem para a palavra. Ainda falando de Josué, ele fez. Ele atentou, aplicou, buscou, consagrou e orou. Aí pegou o povo, foi lá e venceu Jericó. As muralhas caiu, tem que dar certo. Mas a muralha desceu ao chão, venceram a batalha, os inimigos foram derrotados, foi uma grande vitória. Na sequência, esqueceu de novo. Eles vão enfrentar uma cidadezinha chamada Ai lá, e ai deles. Por quê? Ao chegar lá, eles foram confrontados e Deus tinha dito: ninguém susterá diante de ti. Aí susteve. Ninguém vai te resistir. Resistiu. Às vezes o demônio está resistindo a gente. Pastor, mas por que isso? Atenta mais para a palavra. Aí eu fico chorando, eu fico triste. Atenta mais para a palavra. É aquela mudança radical. É uma mudança de 180 graus. Não, pastor, vou mudar mais, 300. Não, você vai voltar ao mesmo lugar. Vai 180 que está bom. Não, é mudança radical, vou mudar para vencer em nome de Jesus. É 180 graus, vou mudar, é para vencer. Muda para valer. Eles perderam. Por não atentar para a palavra, perderam, morreram muitos soldados, perdeu muita gente, tal. O que acontece? Josué vai lá chateado. Deus, como é que pode? O Senhor garantiu que nenhum assustei, que eu venceria, que ia dar certo, deu errado. E ficou orando lá sozinho. E ficou falando: Senhor, aconteceu o pior, não deu certo não, por que está assim? Foi falando, até de tarde orando. A gente não fica assim às vezes: Deus, o que está dando errado? Por que só eu pago por isso? Por que só minha vida dá errado? Por que só eu não prospero? Por que só na minha casa tem isso? Não, toda casa que não está praticando a palavra vai ter. Todo casamento que não for praticado a palavra nele vai ter os mesmos problemas.
Toda guerra que não for usada a palavra vai ter a mesma perda. Ele vai lá e ora. Aí Deus vem assim: Josué, por que você está falando isso? Porque o senhor abandonou a gente. Para que falar isso? Eu não abandonei. Mas abandonou, nós perdemos. O senhor falou que jamais perderíamos, nós perdemos. Não perdeu, não. Perdemos. Eu não deixei de dar vitória para você. O que aconteceu? Ele diz assim: porque vocês deixaram de atentar para a palavra. Você afastou da palavra. Mas, Senhor, não é possível. O Senhor deu vitória, agora não deu. Toda a vitória eu já dei. Você se afastou da palavra, volta para a palavra. Mas não sei onde, eu te mostro. Mas não sei o que está acontecendo, vem para cá. E eu vou te ensinar. Irmão, Deus ensina a gente até onde você está falhando. Onde você está falhando como pai, como mãe, como filho, como irmão, como marido, como esposo, como patrão, como empregado. Ele vai te mostrar. Onde está falhando como filho de Deus vai te mostrar. Você quer saber mesmo? Pergunta para ele. Mas você quer saber para resolver? Quero. Ele vai te mostrar. Porém, quando ele mostrar, se esforce para fazer. Eu quero ter sucesso. Olha, ele vai mostrar. Se esforce para fazer. Atenta prudentemente. Com aquele cuidado, vou fazer, vai dar certo. Vou fazer para ficar de pé. Vou plantar para colher. Atenta. Aí, mas onde está, Senhor? Vem aqui. Aí mostrou lá. Mostrou a família, mostrou a cama, mostrou tudo o que aconteceu depois. Ele falou: agora vai. Vou ver se não vence. Está resolvido. Vai lá ver se não dá certo. Resolveu. Foi lá e deu. Está aqui, irmão. Se acha na Bíblia. Se encontra na palavra, em algum lugar, em todo lugar da Bíblia, você vai se achar. Leu a Bíblia, não me vejo. Pede para o Senhor: Deus, me mostra aqui dentro da Bíblia a minha vida. Mostra os meus caminhos na palavra. O versículo tem uma segunda parte. A primeira diz, então, o que atenta prudentemente. Não é só atenta não, prudentemente, para fazer mesmo. Para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Será que estamos confiando de verdade no Senhor? Dei o exemplo do Davi, do Daniel. Confiar no Senhor. Você está naquele desafio infernal, confia na palavra. Naquele desafio enfrentando, pastor, o problema dele é diferente do meu, é pior. O cara enfrentou leões, famintos, ele não confiou em Deus. O rei depois fala: Deus salvou porque confiou nele. Fala do Daniel. Confiar em Deus é dizer: estou praticando a palavra e vai dar certo. E não discute com o inimigo, não está falando domingo, não conversa com o diabo, não dá ouvido para ele. Você confia no Senhor? Confia, vai dar certo. Quem confia no Senhor, está dizendo, será bem-aventurado. Só quem confia. Você serve a Deus, está confiando nele mesmo? Está confiando 100% na palavra? Deus vai te honrar. Está bem, está certo. Confia no Senhor. Vamos voltar 2 folhas aí, o Provérbios 13, o versículo 13 também. O que despreza a palavra, o que acontece, gente? Perecerá. Mas o que teme o mandamento será recompensado, galardoado. Ora, diante do problema, não tenha medo do problema não, é o Davi enfrentando os leões. Diante do problema, eu temo é a Deus, não temo problema. Você não pode temer o vício, temer as crises, não, teme a palavra. Deus, eu não vou recuar diante de problema. Vou recuar diante de Deus. O problema não. O problema é você avançar. Aqui diz o que despreza. Deus te dá a palavra. Você deixou a palavra para trás? Deus deu a direção. Faz isso. É a moça, voltando no exemplo dela. Você tem ódio do teu marido. O ódio não é de Deus. Você resolve isso. Aí eu não consigo tirar isso do coração. Vai continuar sofrendo. Tem ódio do pai. Filho tem ódio do pai. Não, o que ele fez? Não, mas você... É a mudança. Você ouviu o Evangelho? Atenta para a palavra, prudentemente. Vai lá, Deus, eu vou praticar a palavra. Pastor, eu vou ter que aguentar o que eles fizeram. Não, você vai ter que aguentar o que Deus está te dando de bênção. Mas vou ter que suportar. Suportar o quê? Você tem que viver de acordo com a palavra. Deus, se a palavra diz, então vai ser de acordo com ela. Quem despreza, deste lado, e vai para a guerra sozinho, é Josué enfrentando a Ai, cidadezinha. Você vai enfrentar um probleminha, vira problemão. Vai passar por uma lutinha, vira uma luta grande. Você vai, esse aqui eu resolvo. Resolve nada, fica grave. Despreza a palavra, não. Mas quem honra o mandamento, está dizendo a Bíblia, será recompensado. Deus vai te abençoar. O ganho que eu vou ter praticando a palavra é grandiosíssimo. O lucro vai ser grande. Vamos para 2 Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, 26, tá? Volta um pouquinho. Segundo Crônicas, capítulo 26. O 20 é o Josafá, nós já falamos aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. O versículo é 1 em diante.
Então, 2 Crônicas 26. Quem honra a palavra, ou quem despreza a palavra, perecerá, cairá. Quanta gente já caiu, né? Deixou a palavra, sofreu, não estou deixando. Passou deixando, volta para a palavra. Abandonei a direção, volta para a direção. Saí do caminho, volta para o caminho. Desprezou a palavra, perece. Mas se honrar, Deus exalta, começa a honrar. Vamos lá, 2 Crônicas 26, versículo 1. Diz a Bíblia: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. E este edificou a Elode e a restituiu a Judá, pois depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Diga amém. Primeira parte, até esse versículo aqui. Porque ele tinha 16 anos quando começou a reinar. E nós? Quando você tem que começar a reinar? Quando Jesus te chamou. Jesus chamou a moça. Ela não começou a reinar. Onde? Nas emoções dela, no sentimento dela. Tem gente que está reinando assim, mas estou orando, eu sou de Jesus, mas o sentimento dele ele não domina. Tem que reinar aqui dentro. Aqui quem domina sou eu, na tua casa também. Não, eu domino a minha casa, pastor. Eu dominei lá, eu mando todo mundo lá e todo mundo fica quieto. Mas também domina os teus sentimentos. Tem gente que é de Cristo, mas explode, perde a paciência, e xinga, e briga. Não está reinando. Não está. Ele assumiu, estou trazendo para o lado espiritual. O reinado dele era físico. Com 16 anos, colocaram. Conheceu Jesus com 16? Vão reinar. Eu conheci a palavra, estou conhecendo hoje. Começa a reinar hoje. Tem 20 anos atrás. Reina. Tem gente que conheceu aqui e não está reinando ainda. Na verdade, ele está sendo reinado pelo mal. Os desejos do mal domina sobre ele. O que falam para ele, atinge. Se alguém ofende, magoa. Não está dominando. Assumiu com 16 anos. E ele começou a reinar. A Bíblia diz que Deus nos elegeu em Jesus. Você foi eleito. Deus te pôs naquela posição de filho. Viva como filho. Deus te deu a posição de sacerdote. Viva como? Eu vou esperar a hora que Deus me prepare. Não, já pôs. Já foi eleito. Já te deu poder. Vai lá e usa. Deus já me colocou em Cristo como mais que vencedor. Estou esperando agora. Esperando o quê? Começa a agir como mais. Deus já me santificou. Imagina uma pessoa que é de Cristo, que foi santificada, aceitou o Evangelho, lavada, comprada, redimida. Aí diz assim, agora Deus vai me santificar. Mas já não santificou? Viva como santificado. Viva como santificado. Você tem que se esforce, atenta bem para a palavra. Como que um santificado vive? Vive daquele jeito. Por isso que a Bíblia diz que o marido santificado santifica a esposa. Não está escrito? Viva como santificado. Se ela, vou usar o exemplo da irmã, se ela não santificasse as palavras, mas também o coração, se ela não santificasse e orasse, Deus, a mágoa não é do Senhor, o ódio não é de Deus, então santificou o coração, santificou o marido. Não, eu estou orando para ele santificar, mas eu já me santifiquei. Eu estou orando para o filho santificar, mas eu já santifiquei. Estou orando para meu pai santificar, mas eu estou na igreja. Eu já santifiquei meu coração vivendo sobre a palavra. Comece a reinar. Não, o diabo é que diabo? Em Cristo somos mais que vencedor. O diabo ficou para trás. Não deixe o diabo passar na frente, deixe o diabo para trás. Tudo novo. Diga para o diabo, a sua nova vida, nova criatura, raiva, mágoa, ódio, ressentimento, acabou. Acabou, eu vou ver segundo a palavra. Aí você ora. Pastor, mas eu falei isso, mas o ódio continua. Esforça-te para praticar a palavra. O esforço de Josué não era para saber se o inimigo vai cair. Não, Deus garantiu, vai cair. Mas se esforce para praticar a palavra. Você vai ter que fazer conforme a palavra. Então, se tiver a mágoa, você vai dizer, Deus, olha, como é que eu vou saber que eu tenho? Fale o nome, eu olho nos olhos. Você vai saber se tem. Olhe nos olhos do teu pai. Eu não consigo olhar nos olhos dele. Então tem. Eu não consigo olhar nos olhos do meu filho. Então tem. Não, nos olhos da esposa. Então tem. Não consegue olhar no olho. E aí você já começa a orar. Eu não consigo nem falar o nome. Então começa a falar. Pratica a palavra. Na tua oração você vai dizer o João, o Pedro, o Antônio, será quem for. Deus, e o meu coração é o coração de Cristo. Aqui eu não aceito, está reinando aqui. Ele começou a reinar com 16 e reinou 50 e poucos anos. Versículo 4 diz assim. E fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Então o que o pai fez de bom, ele foi lá e aprendeu, mas vai ter mais. Mas ele fez tudo que era bom e reto aos olhos de Deus,
Como é que você vai conseguir fazer o que é bom aos olhos de Deus? Praticando a palavra, buscando o que a palavra diz e pondo em ação. O que eu estou fazendo é bom? É, mas está de acordo com a palavra? Tá, continua. A maneira de eu me portar está de acordo com a palavra? Tá, continua. Não está. Muda, porque ela vai intervir no teu relacionamento familiar. A maneira de você agir está certa, continua, está de acordo com a palavra, você se achou na Bíblia, tudo que eu estou fazendo está de acordo, eu só faço algumas coisas, está fora, muda, porque ali vai interferir na tua vida, ali vai atingir teu seio familiar, tua vida profissional vai ser abalada. Não, põe em ordem, Deus, o teu futuro está garantido, com prudência, atenta para a palavra, com prudência, teu futuro vai estar garantido, o que você tem de ser em Cristo, você vai ser. Vou orando aí para ver, não vai, põe a palavra em ação, atenta prudentemente, esse aqui, tudo que o pai fez de bom, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Onde eu vou saber? Na Bíblia. Olha o versículo 5 agora. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. O que a gente leu no comecinho da mensagem? Atenta prudentemente para a palavra, se incline para a palavra. Ele começou a reinar, e aí diz que ele porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Quem era Zacarias? Era o instrutor da palavra, ele não tinha Bíblia. Como é que eu vou saber o que Deus quer? Vai para a instrução. Hoje não é muito mais fácil, mas está ficando mais difícil, porque as pessoas estão com medo, receio de praticar a palavra, temerosa diante da palavra. Não, se está escrito, faça sem temor. Está escrito, faça sem receio. Está na Bíblia, pode praticar, é a palavra. Ele procurou, deu-se a buscar a Deus, se inclina o coração, vou buscar, vou orar e vou levantar, eu vou dar a volta por cima. Inclinou-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Aí diz mais, entendido nas visões de Deus. Quem? O Zacarias. O Zacarias era entendido nas visões de Deus. Pastor, poderia ter um Zacarias só para mim. Poderia, você iria errar. Poderia ter um Zacarias que falasse comigo tudo que eu precisava fazer. Você iria errar. Quanta gente nos nossos dias seguiu o conselho de uma pessoa, errou. Recentemente, quantas pessoas vêm procurar a gente? Segui o conselho, estava com um problema, eu procurava fulano. Estava com uma luta, procurava fulano. Você vai errar. Mas vamos dizer que vamos dizer que o Alexandre, por exemplo, seja uma pessoa 1000%. Mas vamos falar que é sincero mesmo, ele ora todo dia, perfeito. Ele ora, consagra, jejua, ele busca, ele lê a Bíblia, é um exemplo, ele busca mesmo. Aí você fala, aí dá para eu seguir no conselho dele? Não dá. Não dá. Aí vou fazer, ele vai ser meu guru. Não, você não precisa de guru. Você tem um Espírito Santo. E tem gente que ele preferiria. Mas se eu tivesse uma pessoa para ser o meu guru, para dizer assim, estou certo? Tá. Estou errado? Tá. E agora? Não. Você iria errar do mesmo jeito. Ia ser pior. Porque qualquer coisa você ia voltar para ele. Quem é essa pessoa para você? O Espírito Santo. Será que é tão difícil assim ter esse contato com isso? Ele não é, ele falou, busca e acha. Quem bate a porta, o Espírito Santo, o Senhor vai me guiar, fala para ele hoje. O Senhor vai me dirigir. Fracassado não vou ser, fracassada eu não vou ser, perdeu eu não aceito mais, se perdeu até hoje. Não estou perdendo, então é só ganhar. Eu sofrendo, eu quero andar para frente. O Zacarias era instruído nas visões de Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Espírito de Deus, é mais. Ele tem todas, a Bíblia diz que ele conhece as profundezas de Deus. É só você falar, Deus, vou me inclinar a buscar Deus. Eu vou buscar Deus, vai resolver. Não quebra a cabeça, não desespera, busca Deus. Não entra em pânico, entra na oração. Enquanto ele buscou, seguiu a instrução de Zacarias, que era entendido, siga o Espírito Santo. Aí o versículo no finalzinho vem dizendo assim, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que ele buscou, quanta gente já foi uma bênção, não é mais. Era feliz, não é mais. Realizava sonhos, não realiza mais. Tinha prazer em Deus, não tem mais. A família estava organizada, desorganizou. Estava andando em ordem, não está mais. Por quê, pastor? Se Deus abençoou, o diabo tomou? Não, é porque a busca não pode cessar. E o que aconteceu aqui? Enquanto eu buscar a Deus, Deus vai me abençoar. Enquanto você buscar a Deus e seguir a palavra, Deus vai te abençoar. Se, porventura, você dizer assim, chega, basta, estou cansado, cansou? O mal vai vir. Ele só teve esse sucesso de crescimento enquanto buscou. Isso mostra para você assim, pastor, então eu vou ter que buscar a Deus a vida toda.
Para sempre. Então eu vou ter que buscar o Senhor sem parar, sem parar. Nunca vai ter uma hora que eu vou falar assim, chega. Não, porque quanto mais você buscar, mais você vai saber, mais Deus vai te mostrar, mais você vai querer. Se parar, parou. Enquanto eu busquei, conheci, usei a palavra, venci. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus é quem fez ele prosperar. Não queira, sozinho não vai. É você a palavra. Enquanto você estiver com a palavra, Jesus vai te abençoar. Enquanto ele buscou, no reinado dele. Se ele parou depois, retroagiu. Você ora para o teu casamento, dedica, vai. Você dedica a vida espiritual, vai. Parou. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos só finalizar, lá no provérbio de novo, só finalizar, só ler o versículo 20, Provérbios 16, vamos lá, só para terminar. Provérbios 16, 20, que diz, olha, só rematando aqui, ó, o que atenta prudentemente, não é de qualquer forma, é atenção, de esforço, de você realizar. Eu não consigo, consegue. Eu não consigo, consegue, esforça. Eu não consigo pôr em ação, consegue, tem que ter esforço. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor, prosperará, ou será bem-aventurado. O Uzias fez tudo isso aqui. Faz também. Passou ele? Não justifica. Se eles podiam, nós muito mais. Se alguém fez, muito mais a gente. Nós estamos vivos. Se alguém fez no passado deu certo, muito mais você que está vivo. Eles não estão mais. Nós podemos, mas faltou algo neles. Não deixa faltar em você. Coloque a palavra em ação. Vai dar certo em nome de Jesus. Diga amém.